Por favor, abra sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu Lucas, no segundo capítulo, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 8 a 11. Lucas, capítulo 2, dos versículos 8 ao versículo 11, para fazer uma reflexão sobre o maior de todos os temas, que é Jesus. Amém? Lucas, capítulo 2, versículos 8 a 11. Deus tem uma palavra aos nossos corações essa noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você de um modo bem especial aqui hoje, uma reflexão muito profunda a respeito de Jesus. Amém, irmãos? É muito importante a gente, como crente, falar de Jesus. Às vezes a gente tem a sensação de que só fala de Jesus para quem não é crente. E eu queria essa noite pensar com vocês em cima de uma pergunta. Você conhece Jesus? Será que de fato conhecemos Jesus? Ou conhecemos uma projeção da nossa mente batizada de Jesus? Ou conhecemos um ideal de igreja chamado de Jesus? Ou conhecemos como um subproduto religioso chamado de Jesus? Ou como um pequeno ídolo entre ídolos batizado de Jesus? Conhecemos Jesus? É isso que eu quero pensar com os irmãos essa noite. Amém? Lucas capítulo 2, versículos 8 a 11, diz assim a palavra de Deus. Naquela mesma região, havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém. Pode sentar. Eu sou fascinado pela forma desse texto nos mostrar Jesus. Esse aqui é um daqueles 3 textos introdutórios da vida de Jesus. Lucas descreve algumas coisas extremamente importantes nesse texto que nós lemos. Uma delas é que ele faz questão de pontuar alguns detalhes até geográficos. Ele diz que esses pastores estavam à noite cuidando do rebanho. Pastores naquela época era uma classe extremamente desprezada, porque por causa do trabalho deles, eles não podiam guardar alguns preceitos da lei. Então eram vistos como classe de pobres desprezados. E é para esses aí que Jesus vai se manifestar, que o reino de Deus vem e avisa: nasceu o Salvador. Olha que tremendo. A maior notícia que abalou a história não foi dada num jornal de grande circulação do Império Romano, não foi dada nas grandes redes da época, que eram os encontros de praça pública para discutir filosofia e direito, foi dada para um grupo de pastores desprezível de noite. Não é estranho? E funcionou, porque até hoje a notícia chega. Ou seja, Deus tem seus meios e Ele não respeita as nossas lógicas. E o texto vai um pouquinho mais para frente, ele vai dizer que quando o anjo apareceu e toda aquela manifestação da glória de Deus causou medo. É interessante isso, tem muito crente que tem medo das suas reações diante de Deus. Ele acha realmente que quando Deus chegar, ele simplesmente vai ficar tudo muito claro, muito perfeito, você não tem dúvida nenhuma. Muito pelo contrário, diante de Deus a nossa mente é tão pequena que os primeiros resultados são medo, dúvida, ansiedade, crise. É normal, você está lidando com aquilo que não controla e não domina. E aí vem Jesus na história. Ele aparece nessas coisas que ninguém nota. Eu queria mostrar aos irmãos aqui hoje um Jesus que a gente quase não percebe. Como disse um pensador, o Jesus do Novo Testamento parece ser o segredo mais bem guardado das igrejas. É verdade, a gente quase não pensa no Jesus do Novo Testamento. Interessante que a nossa mentalidade de Jesus hoje é muito parecida com a do primeiro tempo, quando as pessoas esperavam que Messias, o Cristo, como é a notícia que os anjos dão, nasceu o Cristo. Cristo é título, ungido, Messias. Naquela época foi frustrante, porque se esperava um Messias que fosse poderoso, que estivesse reinando, regendo com braço de ferro, que arrancasse Israel do Império Romano. E ele vem humilde, andando com gente pequena, frustrando expectativas de políticos. Até hoje a nossa visão de Jesus tem esse viés. A gente ainda imagina um Jesus extraordinário, poderosão, que vai chegar aqui quebrando tudo, e às vezes ele só vai para casa com você no seu carro. E é tão bom.
Saber que Ele é simples o suficiente para conversar comigo sem ficar olhando os meus erros de português. Saber que Ele é simples o suficiente para saber que eu não sei orar, mas ainda assim tento, e teimosamente eu me aproximo do sagrado. Saber que eu não sei cantar muito bem, mas Ele ouve os desafinados, conserta a melodia e recebe o louvor. Saber que Ele é o Deus dos pequenos, dos desajustados, dos quebrados, dos abatidos, dos oprimidos, que Ele não está no mundo para fazer glamour e marketing, mas para fazer o reino acontecer no meio dos pequenos. Esse é o Jesus que a gente conhece e precisa conhecer. Está dando para entender? É extremamente importante conhecer esse Jesus. E Ele sempre gerou reações. Interessante que a história da humanidade sem a presença de Jesus seria apenas uma mistura de pequenos casos. É a história dele que faz com que as outras histórias façam sentido. Jesus é tão extraordinário que até a história é contada entre antes e depois dele. Ele marcou tudo, ele fechou o tempo. Jesus chegou e abalou a história, e ele abalou com um jeito estranho de se portar. Sem muita mídia, sem muito marketing, sem muita bajulação, sem oba-oba, nada disso. Ele não fez grandes cruzadas, muito pelo contrário. Quando juntava a multidão, ele fugia delas. Quando alguém pedia para ele aumentar a fé, ele diminuía. Quando alguém pedia para ele provar com milagre, ele desaparecia. Ele sempre foi nas antilógicas do mundo, irritantemente clandestino. É um Deus que não tem a marca de ninguém, é um Deus que não carrega os carimbos de ninguém, os relatos oficiais da religião. Aliás, os religiosos da época mataram Jesus, porque ele não cabia na religião. E aí descobriram que ele também não cabia no túmulo. Ele ressuscitou. Ele é maior do que tudo, é maior do que todos. Ele cabe no nosso coração e está entronizado na nossa vida. É o Jesus a quem a gente rende glórias, louvores, adoração eternamente, pelo que Ele é, não pelo que Ele projeta. Esse é o nosso Jesus. Eu gosto muito de analisar as idas e vindas de Jesus. O Novo Testamento você vê um Deus em trânsito. Jesus é um Deus andante, Ele anda. Eu já disse aqui que Ele andou tanto que Ele andou em cima das águas. O negócio dele é andar. Ele está com as pessoas, conversando com elas. É um Deus de equilíbrio, de conversa, de papo. Jesus era muito bom de papo, conversava muito com muita gente. Ele transitava entre a glória dos reis e o anonimato dos miseráveis. Ele conversava com qualquer pessoa que requisitasse a sua atenção, desde um Nicodemos, que era alta intelectualidade, até uns pescadores, que era a classe rústica da época. Se tem alguém que soube viver, era Jesus. Ele pegou cada instante vivido aqui e sorveu com o máximo que ele pôde. Quer ver uma cena dessa? Jesus chega na frente do túmulo de Lázaro, ele sabe que dali a 15 segundos, que é o tempo que vai durar a oração que ele fez. Ele não fez uma oração gigantesca, eu gosto disso em Jesus. Ele não chegou na frente do túmulo de Lázaro e fez aquela oração gideônica. Sabe? Ele não fez aquela oração espetacular, famosa, de final de congresso, para você bombar, nada disso. Ele fez uma oração que não passa de 15 segundos. Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve, mas não é por causa de mim, mas por causa deles. Abençoa, abre a porta, pronto. Lázaro, vem. 15 segundos, de uma simplicidade assustadora. Agora, sinceramente, olha para mim. Se eu sou Jesus, eu sei que 15 segundos depois, meu amigo vai estar vivinho ali na frente, eu ia chorar? Você choraria? A gente ia chegar assim com tudo. Abre aí que eu estou chegando. Eu tenho a solução do problema. Eu vou chegar arrebentando. Eu sou o cara. Jesus não. Ele chega como Deus que sente. Sensibilidade à flor da pele. Meus amigos estão chorando a perda de um amigo que também é meu. Então eu choro. São 15 segundos, mas eu estou vivendo cada um deles. E nesse momento eu perdi meu amigo. Então eu choro a dor. E quem chora junto também festeja junto. Aí quando ele chama para fora, ele tem motivos para se alegrar junto com os outros. Porque ele não é um mágico manipulando poderes. É um Deus que sofre e porque sofre também ajuda a gente a vencer. Simplicidade no processo. Não é belo demais isso? Você tem um Deus que se interessa por aquilo que machuca o seu coração. Você tem um Deus que caminha nas terras complicadas do nosso sofrimento. Um Deus que sabe que tem dias que a gente não consegue chorar. E olha para mim, tem dia que a gente não consegue orar. Tem dia que a gente não consegue cultuar. Tem dia que você não consegue cantar. Por mais que os irmãos peçam você ficar em pé, balançar, você fica doente. Porque você está mal, está desconectado consigo mesmo. E olha para mim, o Jesus que eu estou pregando aqui hoje te respeita. Ele sabe quem você é. Se tem uma coisa que Jesus provou para nós na Bíblia, é que Ele prefere um pecador assumido do que um falso santo. Quando todos os falsos santos estavam com pedras nas mãos para matar uma mulher pecadora, Ele preferiu ela. E salvou ela das pedras de todo mundo. Como é bom saber que Jesus está aqui hoje pelo que eu sou, não pelo que eu acho que posso ser.
Aliás, Jesus te ama hoje exatamente do jeito que você é. Pensa numa notícia maravilhosa. Jesus te ama com todos os seus problemas, defeitos, inquietudes, inquietações, paranoias, pirações. Ele te ama o pacote completo, porque foi Ele que te fez. Ele é dono da sua vida, é Senhor da sua história. Não joga fora os projetos que fez. É que aqui nós estamos com uma placa no peito, em obras. Ele está trabalhando. Nós ainda não chegamos onde deveríamos chegar. Mas como disse Martin Luther King, eu ainda não sou o que eu deveria ser, mas por causa de Jesus também não sou mais o que eu era. Eu já fui transformado, estou em processo de transformação e a graça de Deus vai trabalhando em mim. Aliás, em Jesus tudo é fascinante. Se você parar para avaliar com calma, pesquisar Jesus, é apaixonante. Tudo nele é fascinante, tudo nele é magnífico, inclusive o jeito todo especial dele de interpretar a história. Jesus valorizava gente simples, momentos simples, ele se encantava com os lírios do campo. Um dia Jesus está passando com os discípulos, ele para e diz assim, está vendo aquele lírio do campo? Os discípulos param, dão uma olhada, talvez até procurando um especial, porque é tudo igual. Ele para e diz, está vendo aquele lírio do campo? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Olha o olhar de Jesus. Você já viu gente que só consegue focalizar o que é ruim? Jesus conseguia focalizar o que é bom. Ele inverteu o olhar, ele curou a visão. Jesus está dizendo assim, tem um monte de lírio ali, talvez você olhe para os lírios e procure alguma coisa especial. Eu enxergo os lírios maiores do que Salomão. Jesus está dizendo assim, existe graça e beleza na vida. Você precisa parar de reclamar da vida e olhar para a janela, para as estrelas, para o céu, para os lírios, para a lua. O mundo está clamando a glória de Deus, a beleza de Deus está em processo. Nem Salomão se vestiu como qualquer um deles. Ele valorizava gente simples, se encantava com os lírios do campo. Se tem uma coisa que Jesus colocou, uma palavra na relação do homem com Deus, é a palavra humildade. Ele criou o maior paradoxo da história, Deus humilde. Se você chegasse na Grécia e dissesse para Sócrates ou para Platão que os deuses da época, que por exemplo, qualquer um dos deuses da mitologia, Zeus, por exemplo, era um deus humilde, eles iriam rir da sua cara. Os deuses eram todos ostentação pura. Sempre gostaram de ostentar pelos seus templos, suas obras, a magnitude, até quando matavam eles ostentavam. Só Jesus é um Deus humilde, um Deus que anda com as pessoas, conversa com as pessoas, senta com as pessoas, come na mesa com as pessoas, recebe prostitutas. Olha que coisa tremenda saber que o Deus que nós servimos é um Deus humilde. Ao mesmo tempo significa um desafio monstruoso, porque se o meu Deus foi humilde o suficiente para morrer em público numa cruz, eu como servo dele, a última coisa que eu devo querer é algum tipo de poder e autoridade. Seria uma contradição minha com ele que me chamou. Se ele é humilde, o máximo que eu tenho que ser é humilde como ele é. Qualquer homem ou mulher arrogante não pode ser servo de Deus. É contrassenso. Eu queria que você saísse daqui hoje completamente livre com o Deus que caminha com você. Você tem um Deus que anda perto de você. Você tem um Deus que fica com você. Você tem um Deus que gostou da dimensão na qual você anda. É tremendo saber disso. Esse é o Jesus que a gente precisa entender. Fascinante, que mudou as relações. Inevitavelmente, a busca por Jesus também passa a ser uma busca por si mesmo. Porque ninguém que encontra Jesus continua do mesmo jeito. Quando você encontra Jesus, seu padrão de vida é alterado. As perspectivas são alteradas, a mente é transformada. Um encontro com Jesus é um encontro de vida. E o que você mais encontra no Novo Testamento são encontros de Jesus. Ele é um Deus de encontros. Quando alguém marca um encontro com ele, ele vai. Se ninguém marca, ele marca o encontro. Eu vou encontrar com vocês não sei aonde. Ele está sempre encontrando com alguém. Aliás, o grande segredo da identidade cristã é que ela é comunitária. Todas as vezes que Jesus fala, por exemplo, em João 10, ele diz, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Olha o que Jesus diz. E todo o capítulo de João 10 ele fala muito de ovelha e em nenhum momento ele fala no singular. É sempre no plural. Ovelhas, ovelhas, ovelhas. Porque a identidade cristã se dá na comunidade. É comunitária. Significa que para Jesus a coisa que ele mais ama não é ver um solitário vencendo, mas os solidários que perdem e mesmo assim permanecem juntos, abraçados a Jesus, vencendo as crises no abraço um dos outros. É a alegria de poder pertencer um ao outro. É isso que nos torna a igreja aqui, ó. Sinceramente, mas eu fico pensando às vezes olhando para a igreja, e daqui de cima é muito bom, porque tem a visão completa de tudo. A sensação que eu tenho é que se Jesus tirar a graça daqui, esse lugar fica insuportável.
porque ele vira só um ajuntamento social, é terrível. Se a graça sair daqui, a gente não se suporta, vira uma guerra, uma intriga, uma coisa terrível. O que faz a gente se suportar aqui, se amar, é a graça de Deus. Aí a gente percebe que a gente tem defeito, o outro tem defeito, e na mistura dos nossos defeitos era para a gente se arrebentar. Aí veio a graça, lavou tudo, limpou tudo, colou todo mundo, fez um corpo, e a cabeça é Cristo. Nós estamos no lucro, nós estamos aqui porque Jesus gosta de andar com a gente pequena, tortuosa, complicada, mas dele. Somos escolha de Jesus, estamos aqui porque Ele escolheu andar com gente como nós. Eu não sei você, mas para mim é libertador saber que Jesus me escolheu. Eu não teria escolhido a mim mesmo, mas Jesus escolheu. Não é bom saber que ele tem essa espécie de teimosia divina? Ele sabe que a gente pode dar algo que nem a gente sabe que existe. Você já se pegou às vezes assim surpreendido com um ato, alguma coisa que você mesmo tenha feito? É Deus dizendo para você, eu sei do potencial que você tem, é que você não sabe, ou pior, deixa que o mundo diga que você não sabe. O fato de estarmos aqui essa noite é por si só uma prova de que Jesus olhou no meio de 7 bilhões de pessoas, e Ele achou o nosso olhar naquele dia, e a transformação veio, e a gente está aqui hoje vivo, glorificando a Ele, por Ele ter nos achado no meio da multidão. Você é um milagre vivo da glória de Deus. A pergunta da minha reflexão dessa noite é bem simples. Você conhece Jesus? Primeira coisa, eu quero pensar com você o seguinte: você conhece o Jesus da simplicidade, o Deus do povo? Porque o Jesus poderosão, bombado, a gente conhece, mas e o Jesus da simplicidade? Aquele do povo comum. Teve um escritor que disse assim, nunca na história da humanidade alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Jesus parece que tinha uma predileção por gente pequena. Parece que chamava, era um imã poderoso que o puxava para gente pequena. Eu costumo dizer que aquele ditadozinho, me diga com quem andas e direi quem és, não serve para Jesus. Porque ele só andou com gente complicada. Jesus você não vai ver em nenhum momento ele lidando com a alta sociedade, a não ser quando ele era convidado, por exemplo, para falar com Nicodemos da vida. Mas o único momento que você vê Jesus no palácio é quando ele está no caminho da cruz. Ele é um Deus que tem uma predileção pela simplicidade, e a simplicidade atrai a glória de Deus. A palavra simples é tão tremenda, ela vem do latim. Sim, plex, dobra. É por isso que a geladeira é duplex, tem 2 dobras. O simplex é uma única dobra, é quando você se dobra, se quebra, e aí você está em processo de adoração. Jesus gosta dos simples, aqueles que se quebram, que só tem uma dobra, que não é duro, que não tem a cintura dura, que não é petrificado na coluna, ele consegue se quebrar, proskinel no grego, adorar. Ele põe a face no chão, encosta a testa no pó, ele faz conexão com a vida, ele sabe que é pequeno, ele sabe que está totalmente entregue, rendido. É nessa simplicidade que Jesus age. É que nós temos hoje uma séria dificuldade quando o assunto é dobrar-se. Aliás, a única coisa que põe alguém de joelho chama-se necessidade. É por isso que pobre ajoelha mais que rico. Pobre está mais acostumado a pedir, rico não pede nada para ninguém, só manda. Não é verdade? O pobre, quando se quebra, se dobra e pede. Tem até um sociólogo que diz que sabe como é que o pobre te agradece? Pedindo mais, né? Porque sabe que vem. Só quem tem necessidade se dobra. E hoje aqui, eu tenho muita necessidade. É por isso que eu estou dobrado, curvado diante de Jesus, porque se não fosse por Ele eu não estaria de pé, se não fosse por Ele eu não teria uma mensagem para pregar, se não fosse por Ele eu não teria uma esposa e um filho, se não fosse por Ele eu não respirava aqui hoje, se não fosse por Jesus você não estaria viva, você não estaria vivo, se não fosse por Jesus você não estaria de pé aqui hoje, você não teria uma família, você não teria como respirar, você está vivo porque Jesus, o Deus da simplicidade, ainda se preocupa com 24 horas de um dia para você. Aliás, os grandes milagres que a gente experimenta na vida são milagres da simplicidade. Por exemplo, você já imaginou que você está aqui agora e graças a Deus está tudo acontecendo simplesmente, normalmente no seu corpo? Por exemplo, a gente não sabe, mas se nesse exato momento uma divisão celular começar milimetricamente maior, mais forte, mais rápido do que o comum dentro do seu corpo, um câncer começa a nascer aí e você nem sabe. Então você tem que louvar muito a Deus se a coisa continuar normal, comum. Quer ver? Agradeça ao Senhor, obrigado por ser normal. Está tudo comum aqui, está normal? Amém. Graças a Deus. A gente precisa ser educado para desintoxicar dos excessos. Tem crente que ele acha que ele precisa ser transformado num mutante divino, X-Men de Deus, que é para ver se a coisa funciona. Deus quer que você seja normal, comum, simples, que levanta com o cabelo bagunçado de manhã, olha no espelho e diz, obrigado Jesus por mais um dia. Eu estou assim, mas eu estou vivo.
Sejam bem-vindos à vida. O seu Deus é o Deus de vivo. E os vivos dão problema, travam, tem problema de crise, tem gripe, bronquite, tem ou não tem? Mas a gente pode adorar a Deus pela simplicidade. Enquanto está tudo fluindo, está normal. Olha que coisa interessante. João Batista, eu fico olhando esses dias, estava olhando esses dias, João Batista versus Jesus. Coloquei lado a lado, anotei algumas coisas, achei bem interessantes. João é um indivíduo que nasce, quando ele nasce já como um milagre na velhice. Jesus vem como um milagre na virgem. Por si só, o milagre dele é mais embaraçoso. Para explicar o milagre da velhice, você explica e celebra. Para explicar o da virgem, você explica e ruboriza. Ela é virgem, não é? Jesus é a complicação do milagre. João Batista, quando vem, é interessante que ele nasce no calor da família. Jesus já nasce na solidão selvagem, ele já nasce na simplicidade, numa manjedoura. Quando João Batista nasce, vai se desenvolvendo, cresce, vira um homem extraordinário. Jesus nasce, se desenvolve, cresce, ninguém sabe como, até hoje ninguém sabe onde foi parar esses anos dele, cresce absurdamente comum. E a Bíblia não coloca detalhes da infância e adolescência de Jesus, porque ela se recusa a alimentar a nossa ânsia por um fã-clube divino e pela tentativa de idolatrar momentos dele. Ela está dizendo para mim e para você que esse parêntese do tempo é porque ele era normal, como eu e você, que tivemos uma infância feliz e abençoada, só isso. Ele era simples. Ou seja, diante de Jesus você pode dizer duas frases, só isso e tudo isso. Ele é tremendamente só isso e maravilhosamente tudo isso. É por isso que ele é seu Jesus, é por isso que dele, por ele e para ele são todas as coisas, é por isso que ele cabe em todas as glórias, é por isso que dele provém tudo que é bom, porque ele é o maior, está em tudo, está em todos, e mais incrível de tudo, ele é humilde o suficiente para sair de cena. Olha que tremendo, é o Deus da simplicidade. Outra coisa que é importante de Jesus é que a história dele é feita de dores, e se tem uma coisa que qualquer ser humano que já botou a cara no universo sabe, é o que é dor. Jesus sabia disso, ele é o Deus das dores. Não é à toa que quando ele clamou ao Pai para enviar outro igual a ele pediu um consolador. É aquele que entende de dores. Jesus passou por isso. A trajetória humana dele começa numa manjedoura e termina numa cruz. Jesus conhece a dor de um ponto de vista extremamente chocante. Ele surpreende a gente porque compreende as nossas dores. Ele é um Deus fragilizado, exposto na cruz, ao olhar de todo mundo, inclusive da própria mãe, no mais alto grau de angústia, de dor. E quando ele pede, tem necessidade, lhe dá um vinagre, é um negócio monstruoso. E tudo isso para quê? Para que a gente soubesse que nós temos um Deus tão tremendo, capaz de chegar no mais alto da cruz e mostrar tudo, sem esconder absolutamente nada. Isso é um padrão de Deus para nós. Se você quer ter um relacionamento profundo com Jesus, não esconda nada. Aqui você pode trazer tudo, todos os pecados, todos os problemas, todas as crises, as culpas guardadas, as 7 chaves. Esse é o lugar de jogar tudo para fora, porque aqui para Jesus você importa em cada detalhe da sua vida. Tem muita gente dizendo algumas coisas como, por exemplo, esqueça o seu passado. Muito pelo contrário, lembra de cada um deles, porque o seu passado é o que você é hoje. Quando Jesus nasceu, sabe qual é o primeiro lugar que ele foi? Para o Egito. Só que quando você fala em Egito, na cultura judaica, você lembra das piores lembranças, são as memórias amargas, a terra da escravidão do judeu. Só que para Jesus não, foi um lugar maravilhoso, porque libertou ele da fúria do rei para matar os meninos. Portanto, quando Jesus contava a história dele, dizia, eu fui para o Egito, para ele era o melhor lugar, porque era o lugar da sua libertação e preservação de vida. Ou seja, Jesus ressignificou o Egito. Então, quando eu estou em Cristo, até o Egito é um lugar bom. Eu posso olhar para trás sem crise, sem medo, sem paranoia, sem fantasma, porque eu sei que o meu passado foi transformado, o meu presente está sendo vivido para ele, e o meu futuro está na mão dele. Ele é o Deus que já está lá no meu amanhã. É por isso que os pregadores puritanos tinham uma frase que eu amo: não tenha medo do amanhã, porque o seu Deus já está lá, Ele conhece todas as coisas, Ele é o Deus de todos os tempos, é alfa e ômega, é princípio e fim, nele todas as possibilidades estão. Jesus é o Deus da simplicidade. Aliás, por causa da simplicidade de Jesus, Ele abriu as portas da acessibilidade. No texto aqui, a Bíblia diz que quando eles ficaram com medo, os anjos disseram, não tema. Só que essa expressão, em todo o Antigo Testamento, era uma expressão de muito medo, porque Deus se apresentava tão glorioso que causava espanto. E agora eles vêm e avisam, não precisam ter medo. Esse Deus que está vindo aí agora é tão tremendo, que vai vir como um bebê. Você pega no colo e nina o bebê. Ele está dizendo assim, Ele arrancou
o poder da suspeita, o medo foi tirado da relação. Por causa de Jesus, nós podemos ter um rosto de Deus para olhar. Por causa de Jesus, a gente pode se aproximar sem ter medo, pode cruzar a linha do proibido, a linha do não chegue, não se aproxime. É por isso que Jesus tocava no leproso antes de curar, é por isso que o homem da mão ressequida estava lá no canto, ele chamou para o meio antes de curar. Ele é o Deus que apresentou para nós a acessibilidade. Ele estava dizendo: até hoje ensinaram para vocês que Deus é um Deus frio, calculista e distante. Comigo é diferente, eu sou um Deus próximo, quente e do abraço. Vem para perto, quanto mais perto você estiver, melhor. É o Deus da simplicidade, do mergulho da vida. Você se sente próximo de Jesus aqui essa noite? Porque Jesus está te chamando para mais perto essa noite. É noite de um convite: vem para perto de mim, mergulha em mim. Jesus é o Deus da simplicidade. Você conhece Jesus? Segunda coisa, olha que interessante, você conhece o Jesus dos excluídos? Ele é o Deus dos marginalizados. Essa é uma expressão pesada para nós hoje, principalmente na cultura que vivemos. Uma cultura de tanto pecado, tanta crise, tanta corrupção. E Jesus é o Deus dos marginalizados. É estranho isso. Ele não é o Deus daqueles que se dizem o tempo todo perfeitos. Aliás, tem gente que tem realmente a sensação de que ele é uma espécie de pequeno anjo Gabriel com surto de celestialidade. Não tem gente que acha realmente que não peca mais, já está celestializado. Você vai até cumprimentar com a paz, você nem sente a mão dele mais, porque ele já flui. É quase um fantasminha, por isso que ele fala: não sou do mundo. Morreu, faz tempo. Eu gosto de gente simples, gente normal, gente que tem os pés no chão, que erra, que fracassa, que peca, que assume pecados, que de vez em quando tropeça na vida. Se tem gente que eu gosto na igreja, gente que já pecou e que o escândalo foi conhecido por todo mundo. Esse tipo de gente sempre te abraça, te recebe. Você pode falar o que quiser para eles, eles nunca te julgam, porque eles já estiveram com a boca no pó e a bota dos carrascos na cara. Eles sabem o que é estar embaixo. Fuja de toda gente que tem uma espiritualidade que nunca erra. Fuja de todos os profetas que arrotam santidade. Fuja de toda a gente que tem certezas demais. Fuja de gente que acha que controla Deus. Ninguém controla Deus. Ninguém conhece Deus. Se você passar 1 milhão de anos no céu, vai passar 1 milhão de anos conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus, porque é inesgotável o conhecimento de Deus. A nossa maior alegria aqui hoje é poder dizer que Jesus, pelas pistas que deu no Novo Testamento, também é Deus dos marginalizados, dos excluídos, daqueles que não têm mídia, que não são convidados para os grandes jantares, que ninguém bota para cantar ou pregar, que ficam só no canto das igrejas, atrás das colunas, mas Deus sabe quem você é, conhece sua ficha, sua história, sua bagagem existencial e te chama para mais perto. Ele é o Jesus dos excluídos. Interessante que Jesus, quando andou aqui, ele ganhou um apelido. Sabe qual é o apelido que deram para Jesus? Amigo de pecadores. Ou seja, os fariseus, os bambambãs da religião, que até hoje existem entre nós e congregam com a gente, pode ficar tranquilo em relação a isso, eles estão aí. Os fariseus são assim até hoje. Eles olharam para Jesus e chamaram: esse daí é um amigo de pecadores. Olha o nome que deram para Jesus. Inclusive teve um fariseu que chegou a dizer: por que o Senhor come com pecadores? É uma pergunta no mínimo tola. Uma vez que Jesus é humano, está aqui, tem que comer, e aqui só tem pecador, se ele não comesse com eles, ele ia morrer de fome. É ou não é? É uma questão de lógica, todo mundo é pecador. É bom saber que Jesus come com pecadores. Às vezes eu tenho a sensação que esse tipo de mensagem escandaliza a igreja, sabia? É um Jesus que a gente dificilmente conhece. Eu estava dando aula de teologia numa faculdade, um aluno, eu falando sobre Jesus, um aluno falou para mim: pastor, eu acho que eu não conheço esse Jesus. Eu falei: bem-vindo ao clube. Eu ainda estou tentando conhecê-lo cada vez mais, e quanto mais eu conheço, mais eu desconheço, e quanto mais eu desconheço, mais percebo que ele me conhece. E porque ele me conhece, eu prefiro eu mergulhar nele, porque se eu me perder, estou lá dentro, quem me acha é ele, é dele, por ele e para ele que eu existo. Por isso que eu acho estranho quando alguém bota um adesivo no carro: encontrei Jesus. Ué, mas o perdido era você, não ele. É ou não é? Não é estranho? A gente não conhece Jesus. Eu queria que você pensasse no Jesus dos excluídos, dos marginalizados. Jesus falava aramaico. Aramaico é a língua herdada do cativeiro babilônico. O Jesus que você ama, quando andou aqui, falava a língua de escravo. Sabia disso? A língua de escravo, uma língua com uma gramática tosca, que não é celebrada pelos literatos, não se fazia literatura naquela língua. É língua de gente comum, língua de pobre, língua de filho, de pai, de mãe, a língua dos bandidos, das prostitutas, era a língua que ele falava. Um Deus que não tinha um linguajar elaborado, bonito, para fazer você ficar pensando: meu Deus, que linguajar dos anjos. Muito pelo contrário, ele falava a língua de gente.
É que quando a gente pensa em carne e espírito, a gente pensa sempre em espírito como João Batista e carne como Jesus, porque João Batista está sempre longe, Jesus está na cidade. João Batista é um indivíduo que fala sempre com as palavras duras. Jesus é aquele que vem e é chamado de amigo de pecadores. Parece que é estranho, e não é. É porque um está fechando um templo e outro está abrindo uma loja, uma janela profunda, chamando todo mundo para entrar nela e fazer diferença na vida. Um não exclui o outro, mas um explica o outro. Ou seja, por causa de Jesus, a espiritualidade ferrenha já parou, porque nele você é chamado para a liberdade. Eu acho que o maior medo dos irmãos nas igrejas de hoje é de serem livres de verdade. É por isso que se criam tantas regras e tantos problemas, porque tem medo da liberdade. É a síndrome do sequestro. Quando você fica muito tempo preso, por exemplo, e aí você sai da cadeia, não reconhece mais o mundo. Aí a primeira coisa que faz é cometer um crime para voltar para a cadeia, porque lá é o único mundo que se sente de verdade. Tem gente criando isso. Tem medo da liberdade, medo de hoje Jesus te dizer assim, você é livre. Aí o indivíduo fala, graças a Deus, mas e agora, eu vou fazer o quê com a minha vida? Aí começa a criar uma série de regras, porque tem medo da liberdade. Jesus é o Deus dos marginalizados, falava aramaico, tinha essa sufocante sensação do cárcere na própria língua. Ele foi o único ser da história, isso é tão interessante, Jesus foi o único ser da história que poderia antes escolher o próprio nome e o lugar do nascimento. Jesus não escolheu César, vou nascer em Roma. Ele não escolheu Ramsés, vou nascer no Egito, a potência militar da época. Ele não escolheu Dario, vou nascer na Pérsia. Ele escolheu Jesus, que era um nome absurdamente comum da época. Era um nome comum. Ele escolhe Jesus e nasce na Palestina, que até hoje ninguém sabe direito onde fica no mapa. Lugar dos oprimidos, terra de gente pequena. Olha onde ele nasceu, para andar arrastando a sandália pelo pó dos pequenos. Simples assim. Mãe dele, Maria é termo latino, corruptela de Miriano, hebraico, que significa rebelde. Ele é um rapaz pequeno, com nome comum, nascido num lugar estranho, de uma menina chamada rebelde. Os ancestrais dele são todos tortuosos e complicados. Olhando para Jesus de longe, parece que não vai dar certo, mas deu, porque ele faz a revolução da graça pelos excluídos. No DNA dele tem gente sofrida, e ele venceu por mim e por você. É por isso que nele está a chave da nossa vitória. Ele é o Deus dos marginalizados, é o Deus dos excluídos. Interessante que na sua genealogia, eu já falei disso aqui, tem uma forte presença feminina, mulheres estrangeiras e prostitutas, gente quebrada, gente complicada. Interessante que no abraço de Jesus cabe todo mundo exatamente por causa disso aqui. Ó. Jesus é um Deus que enquanto andou por aqui não tinha mídia, ibope nem aplausos. Muitas vezes ele teve que fugir para não ser apedrejado. Muitas vezes ele falava e ninguém entendia nada. Interessante que tem capítulos da Bíblia, por exemplo, capítulo 8 de Lucas, 8, 9, por ali, você vai ver que Jesus faz um milagre, o pessoal ama. Aí quando ele começa a pregar, o pessoal detesta. Enquanto ele faz um milagre, todo mundo glorifica. Ele prega, o povo quer matar. É estranho. Jesus vivia nessa gangorra de sentimentos. É como se ele pensasse, e agora, faço milagre ou prego? Porque se eu faço milagre, o povo ama. Se eu prego, eles matam. Lá em João capítulo 6... Jesus vai lá e transforma, ele multiplica os pães. E aí a multidão fica assim ávida observando o que ele está fazendo. Depois que ele multiplica os pães, o texto é extraordinário na sequência. A Bíblia diz que Jesus passou para o outro lado. E a Bíblia diz que a multidão foi atrás. Por quê? A multidão raciocinou em termos de assistencialismo, Bolsa Família. Se tem pão hoje, tem cesta básica amanhã. Cola no homem. Jesus passou para o outro lado, a multidão foi atrás, esperando o milagre de novo. Vai que o mercado funciona. Sabe o que Jesus fez? Começou a pregar um sermão daquele que você nunca mais chamava ele para pregar na sua igreja. Terrível, duro. Quando ele termina de pregar, a multidão começa a ir embora. Aí os discípulos chegam no canto assim, chamam ele no canto para fazer tipo correção de homilética. Os discípulos chamam ele no canto e dizem, Senhor, o Senhor deve ter errado no tema da mensagem, escolheu o esboço errado para hoje. Nós estamos ao ar livre, o Senhor está pensando que é culto de doutrina. Prega uma mensagem mais light, flex, clean, todo mundo está aí, ó. Milagre, a coisa está fluindo, um monte de gente, massa, multidão. Vamos detonar, agora é hora do Senhor pregar aquela mensagem. O Senhor vem com essa mensagem aí. Sabe o que Jesus fala para os discípulos? Ele não fala assim, gente, nem pensei nisso. Vamos fazer uma reunião, vamos chamar o povo. Fala que amanhã a gente vai fazer 3 dias ou 7 dias da multiplicação do que eles trouxerem. Jesus não faz nada disso, eu acho tremendo. Eu sou apaixonado por esse Jesus que olha bem nos olhos dos discípulos e diz assim, ó, vocês também não querem ir embora? Você já parou para pensar que Jesus não te obriga a estar aqui hoje? Você é livre, quer ir embora, vai. Sabe o que Pedro respondeu? A resposta de Pedro, eu gosto de Pedro por causa disso. Pedro é o homem dos picos. Tem hora que ele erra miseravelmente, mas tem hora que acerta tremendamente.
E aqui ele acertou em cheio. Ele não disse assim, ó, para onde iremos nós? Pedro disse, para quem iremos nós? Olha o que Pedro está dizendo, Senhor, não existe concorrente para o Senhor. Se tiver tremendo, eu fico aqui. Se tiver ruim, eu fico aqui. Se tiver milagre, eu fico aqui. Se não tiver milagre, eu fico aqui. Porque não existe ninguém como o Senhor para quem eu possa ir. Então eu fico com o Senhor reclamando, mas eu fico. Você é livre aqui hoje para ir embora, mas também é livre para ficar. A Bíblia diz que quando o jovem rico veio conversar com Jesus, o texto de Marcos diz que Jesus, olhando para ele, o amou. Olha que tremendo, amou o rapaz, mas mesmo assim deixou ele livre para ir embora, para escolher entre Jesus e as riquezas. Ele escolheu as riquezas, perdeu a chance de ser amado por Jesus. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você aqui hoje. Nós somos chamados a entender que diante dele temos duas possibilidades: ou nos envolvemos com o Salvador, ou nos envolvemos com o juiz. A escolha é nossa. Quem você quer aqui hoje? O Deus que resolve todos os seus problemas como se fosse um serviçal divino, ou o Deus que está com você todos os tempos, te ajudando nos problemas que você enfrenta? Olha que coisa interessante, ó. O Jesus é o Deus que não tinha mídia, não tinha ibope, não tinha aplausos, mas ele tinha uma coisa que hoje nem quem tem todas as mídias do mundo consegue ter: a confiança de quem anda perto dele. Relacionamento, de um discípulo colocar a cabeça no ombro, dos discípulos chegarem perto, andarem com ele, conviverem com ele. Se tem uma coisa que eu acho linda de Jesus, é que é um Deus que você pode sentar para conversar. É um Deus que pode dormir no barco enquanto a gente atravessa o lugar. Olha que coisa tremenda. Saber que hoje, nesse exato momento, você não pode simplesmente ligar e marcar um jantar com o presidente da república, com o governador. Não é assim que funciona. Tem uma série de coisas. Com Jesus é só você falar, Senhor, vamos jantar lá em casa? Ele vai. Aliás, a Bíblia mostra que ele nunca rejeitou esse convite. Vamos lá em casa? Ele foi. Depois de ressurreto, andando a pé 11 quilômetros de Jerusalém a Emaús, perguntaram para ele, vamos lá em casa? Ele foi, ele vai. Chama Jesus para você ver. Ele vai para a sua casa, ele vai para a sua vida, ele vai para a sua história, ele vai para a sua alma, ele vai para o seu coração, ele vai para onde você chamar. Deus daqui, ó. Você conhece o Jesus da alegria? Terceira coisa, você conhece o Jesus da alegria? O Deus que sorri? Eu fiz questão de deixar essa terceira parte dessa pergunta para o final aqui, ó. Você já percebeu como durante muito tempo a gente viveu uma espiritualidade azeda, amarga? Quer ver? Você conhece, não precisa nem levantar a mão, porque eu sei que vai ser a maioria, mas você conhece um crente amargo, irritantemente azedo, macambúzio? Conhece? Você conhece algum crente daqueles que você fala assim, você cumprimenta ele até com certo medo, que parece que ele é um 007 divino, só puxa os podres de todo mundo? Você já viu que tem muita gente que vive uma espiritualidade ferrenha, a ferro e fogo, complicada, é aquela coisa que não sorri nunca. Tem crente realmente que ainda tem heranças de não sorrir, acha que é pecado aquela coisa, você não pode rir demais. Olha, se rir demais é pecado. Você já percebeu que não tem humorista crente? Por o cara ser humorista tem que desviar? Não é estranho isso? E você tem um Jesus da alegria. Se tem uma verdade que para mim é tremenda da Bíblia, é que Jesus era alegre. Sabe onde ele faz o primeiro milagre dele? Numa festa de casamento, que graças a Deus ele foi convidado. E Jesus faz uma coisa que é anti-religião. Jesus faz milagre na festa para a festa continuar. Os crentes de hoje estragam a festa e acabam com o milagre. Jesus foi lá e fez milagre na festa, para a festa continuar, mais vinho, mais alegria, deixa rolar. Ele é o Deus da dança, é o Deus da festa, é o Deus da alegria. Se Ele estiver presente, a festa continua, a festa não acaba na sua casa, no seu casamento, no seu âmago, na sua vida, no seu relacionamento, se Jesus estiver presente. Isso não significa que você não vai chorar, não vai ter perdas, vai ter, mas isso não vai ser o ponto final, vai ser vírgula, a coisa continua se Jesus estiver lá. É interessante entender isso aqui, ó. O apelido dele foi de amigo de pecadores, comilão e beberrão. Jesus optou por ser chamado de noivo. O noivo, principalmente naquela época, era o mais feliz da festa. Ele estava casando com a mulher da sua vida. Jesus era o Deus da alegria. Perguntaram para Rufus Mosley, lá na Alemanha, Jesus alguma vez sorriu? Ele disse, a Bíblia não mostra ele sorrindo, mas mostra que ele na minha vida me faz sorrir. O tempo todo. É que ao longo da história da igreja, nós somos educados por um Deus triste. Eu te provo isso ao longo da história da igreja. Se você abrir qualquer livro que tem alguma imagem de Jesus, ele é sempre uma imagem de um Jesus pálido, retorcido na cruz. Você vê nos evangelhos Jesus chorando, mas não vê ele sorrindo.
Parece que a sensação que a gente tem é que Deus gosta só do sofrimento. Você já viu alguém fazer isso aqui, ó? Senhor, se o Senhor me der a graça que eu quero, a bênção que eu quero, eu vou passar uma semana lendo poesia. Já viu alguém fazer isso? Se o Senhor me der a bênção que eu quero, a graça que eu preciso, eu vou passar uma semana dando beijo na minha esposa, no meu esposo, levar meu filho para jantar, minha esposa para jantar. Já viu alguém fazer isso? Se o Senhor me der a bênção que eu quero, eu vou vestir a melhor roupa a semana inteira. Já viu alguém fazer isso? A pessoa disse, se o Senhor me der a bênção que eu quero, eu vou subir 200 degraus de joelho até sangrar. Eu vou ficar ajoelhado nos cacos de vidro. Que negócio maluco. A sensação que a gente tem é que Deus fala assim, agora eu vou te abençoar, que eu quero te ver arrebentado. Eu gosto de te destruir. Não é estranho, irmãos? Onde é que tem isso na Bíblia? Você já viu que na nossa mentalidade igrejeira a gente tem um Deus que ele é quase talibã, é um Deus quase Al-Qaeda. Ele fala, você não vai fazer minha obra não? Eu vou sequestrar sua tia, seu tio, sua irmã, seu pai, sua mãe. Eu mato todo mundo, eu passo o rodo. Que Deus é esse? Parece que a alegria dele é destruir a gente, arrebentar a gente. Parece que a nossa maior alegria é quando a gente chega na igreja e pega uma mensagem daquela que bate em todo mundo. Aí fica aqueles irmãos com a teologia da mulher de malandro. Bate, Senhor, gosta de apanhar. Só que a Bíblia é a lei Maria da Penha do céu, ninguém bate na noiva de Jesus. O nosso Deus é o Deus da alegria. Quer ver uma coisa tremenda? Respondam para mim. Criança gosta de adulto chato, sim ou não? Não suporta. Jesus era rodeado de criança. Elas chegavam até a atrapalhar a logística. De vez em quando ele estava pregando, tinha que parar para segurar a criança no colo e os discípulos entravam no meio. Jesus gostava de criança e elas muito dele. Jesus era aquele que chegava, quando ele chegava aqui, ó, as crianças corriam para abraçar, e ele abraçava, beijava, cumprimentava, olhava nos olhos. Ele é um Deus inspirador, ele é um Deus carismático, um Deus da alegria. Se ele chegar na sua casa, as caras fechadas caem. Uma menininha de 5 anos na Inglaterra foi orar na igreja, ela orou, Senhor, livra-nos dos santos de cara fechada, amém. Que oração tremenda. Eu tenho sempre uma dificuldade com igrejas do espírito de densidade, odeia gravidade, a coisa só cai, nunca sobe. Como é bom saber que você está feliz, está sorrindo, o ombro já desceu, você está leve, tranquilo, porque o Jesus da alegria está aí. Ele é feliz, Ele é o Deus da celebração, da simplicidade, Ele é o Deus dos marginalizados, Ele é o Deus da alegria, é o Deus que dança, é o Deus que se envolve com a gente. Tem gente, por exemplo, que se você chegar em algumas igrejas desse país hoje, e você falar que Jesus é o Deus que dança, o Deus da alegria, eles desviam no culto. Ao invés de você trazer o céu, traz o inferno, é um negócio esquisito. Tem gente que se você falar, Jesus é simples, Ele te ama como você é, o cara fala, meu Deus, não é assim. Ele acha que Jesus é um negócio extraordinário, montado. Não tem nada disso. Eu queria que hoje, escuta bem o que eu vou te dizer. Um dia, os soldados de Herodes pintaram o rosto de Jesus. Nós hoje precisamos tirar as máscaras que a gente colocou nele. A gente pinta um Jesus que não existe. Eles fizeram uma paródia da crucificação, colocaram uma coroa de espinhos, um cetro para que ele fosse uma espécie de rei fraude. Hoje a gente pinta ele como uma espécie de santo fraudulento. E Jesus não é nada disso. Se tem uma coisa que eu acho que é tremendo hoje, é que Jesus quer ir para casa com você andando juntos. Se vai a pé, eu vou a pé com você. Você vai no seu carro, eu vou no seu carro com você. Nós vamos juntos. E a julgar pelo Jesus da Bíblia, quando ele chegar na sua casa, ele vai sentar no sofá, abrir geladeira, ver as panelas. Ele é o Deus da sua vida, do dia a dia comum. Vá para casa feliz com o Deus da sua alegria, o Deus da sua felicidade, o Deus dos movimentos simples da sua casa. Vai dançando, irmão. Jesus não tinha crise com as suas emoções, ele chorava em público, ele elogiava as pessoas, dividia a atenção do seu tempo com gente simples, ele vivia para os outros. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, disse que Jesus era o homem dos outros, chorando em público. Quando era para elogiar, ele elogiava em público, grande a tua fé. Na hora de pegar pesado, ele chamava no canto, chamando Pedro à parte e repreendeu. Psicologia pura. A minha maior alegria é saber que hoje eu dependo de Jesus, porque ainda sei que Ele é exatamente o mesmo, porque Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Jesus que eu estou pregando para você ainda é o mesmo, não sofreu alteração, não mudou, não foi comprado pelo poder, o poder não subiu a cabeça. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ainda celebra, ainda ministra, ainda cura. Nossa alegria para ser perfeita e verdadeira tem que estar nele, porque Ele é o Deus feliz. Agora, irmão, para ser sincero, se tem uma coisa que acaba com a igreja, que vira uma espécie de contra-evangelização, é crente o tempo todo pesado,
fechado, estranho, que não conversa com ninguém. Você vai conversar com um crente, até a discussão teológica dele é inferno o tempo todo. Eu lembro de um irmão que eu estava dando aula no curso de teologia, e o rapaz levantou a mão assim, eu falei, pode falar? Ele falou, eu sou especialista em demônio. Eu falei para ele, então você não vai para o céu, lá não tem, né? Vai ficar triste a eternidade inteira procurando seus amiguinhos. Tem muita gente que tem isso. Tem gente que é capaz de saber de cor e salteado, nome, cor de demônio, aquela coisa toda. Gravata, você bota uma gravata vermelha, irmão, já fica estranho. Isso aí já é coisa do cão, irmão. Só se o demônio virou estilista. Não tem gente que faz essas bobagens? Eu vou dizer uma coisa muito séria aos irmãos. A relação de Deus com o diabo não é relação de filme de sessão da tarde. Que ele apanha, apanha, apanha e no final dá um golpe e vence. O seu Deus é simplesmente maior. Ponto. Ele já venceu. O tempo todo dele é vitória. Olhe para mim, o inimigo de Deus não, o diabo não é inimigo de Deus, porque ele não pode sequer nem lutar, quanto mais vencer, ele já está derrotado. Ele é meu e seu inimigo, e é por isso que nós precisamos estar fincados em Jesus, para vencermos ele na vitória de Cristo. E a nossa maior alegria é saber que não temos nenhuma coisa com ele, mas temos todo o nosso relacionamento com Cristo, porque é para ele que nós vivemos, somos dele, somos igreja dele, chamado por ele, para a glória dele. Nós cantamos para ele, essa palavra veio dele, você só está de pé porque ele ainda te ama, é o seu Deus, é o Senhor da sua vida. Você pode agradecer a Deus aí por um minuto? Agradeça a Jesus, adore a Jesus por um minuto, agradeça a ele pela sua vida, mande gratidão, louvor, aleluias, glórias ao nome de Jesus, porque ele é o rei da sua vida, é o Senhor da sua casa, é o dono da sua história, e nada foge do controle de Jesus. Não tem nada que possa te tirar do amor de Jesus. O amor que ele tem por nós é soberano, acima de qualquer comparação. Ou seja, você não precisa passar o tempo todo tentando acreditar que alguma coisa que você monte vai fazer Jesus te amar mais, ou que algum pecado que você cometeu te faça amar menos. Ele te ama tanto quanto um Deus soberano é capaz de amar, porque ele não ama com o que faz, mas com o que é. Toda a estrutura do caráter dele está envolvida na natureza do seu amor. Saia daqui hoje com essa certeza no seu coração. Você é filha amada do Pai. Você é filho amado do Pai. Você é o menino, a menina dos olhos de Deus. E não há nada, nada que o inimigo possa fazer para roubar essa posição, porque ela é sua, dada por Deus. Fique de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração com você. Jesus está te chamando para um novo tempo na sua vida. Um tempo de transformações, um convite para o seu relacionamento ser mais profundo com Deus. Eu quero até aproveitar e fazer um convite a você, se porventura tem alguém aqui hoje que ainda não é cristão, ou esteja, quem sabe, afastado dos caminhos do Senhor. Você quer hoje ter um encontro com esse Jesus novamente. É um encontro que vai fazer sua vida ser transformada. Dê um sinal com a sua mão. Jesus hoje está te chamando para um novo tempo, um tempo de transformação, de mudanças extraordinárias. Interessante que não é esse fato de você dar um sinal que vai fazer isso. Esse sinal é público, é apenas para você dizer publicamente: eu te recebo, Senhor, acima de tudo e de todos, porque o Senhor me achou e me trouxe aqui essa noite para mudar a minha vida. Tem alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador supremo da sua vida, o Rei da sua casa, da sua história? É a maior de todas as escolhas, é o passo mais decisivo da sua vida, que pode mudar radicalmente os rumos da sua história. Tem alguém para Jesus aqui hoje? Se tem, levante a sua mão. Jesus está te chamando hoje para um novo tempo, tempo de transformação, tempo de mudança. Se não tem, coloca a sua mão no seu coração. Eu quero orar com você. Tem um aqui? Vem aqui à frente, em nome de Jesus, eu quero orar com você. Traz ele aqui, quem vier com ele, por favor. Olha que bênção, graças a Deus. É o maior de todos os passos que a gente dá, ser recebido por Jesus, tocados por Jesus, ser trazidos por Jesus, viver para Jesus, receber a glória de Jesus, ser encontrados por Jesus, alcançados por Jesus. Não tem nada mais tremendo que isso, ser recebido por Jesus. É esse aqui? Tudo bem, meu amigo? Seu nome é? Renival está aqui, olha que bênção. Esse aqui é a sua família agora, Renival, o pessoal que te ama e que te recebe aqui em nome de Jesus. Vamos orar com ele, abraça com ele aqui, vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Estende a sua mão para cá, vamos orar com ele aqui. Senhor Jesus, obrigado pela vida do Renival, Senhor. Ele entrega a tua vida, Pai.
nas tuas mãos, porque Ele fez agora, Senhor, a opção mais tremenda que existe, que é permitir que o Senhor seja o Deus de cada passo dele. E nesse momento, Senhor, toca na vida, na família, nos sonhos dele, nas projeções que ele tem, e que esta igreja o receba como parte dela, o abrace, esteja com ele, família, com relacionamento restaurado à luz da tua cruz, e que ele saia daqui outro homem transformado para a glória e a honra do nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus pela vida do Renival? Que Deus te abençoe. Cadê a irmã que faz ali o nome dele? Está ali, aqui, ó. Eu queria fazer uma oração por você aqui hoje. Coloca a mão no seu coração. Eu queria que nessa oração, preste bem atenção nisso, eu queria que essa oração fosse uma oração de gratidão a Deus. Será que você consegue fazer uma oração sem pedir nada? Só para agradecer a Jesus? Ou você acha que não tem motivos para agradecer? Nós estamos aqui hoje e a Bíblia garante que há uma festa no céu quando o pecador se arrepende. Então nós conseguimos uma conexão profunda agora. Nosso culto aqui, festa no céu por uma vida. Então nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Você pode agradecer a Jesus agora? Obrigado, Senhor. Essa noite é noite de gratidão, Jesus. Nós estamos aqui gratos, profundamente gratos, pela tua presença em nós, pelo teu chamado, pelo teu Espírito quebrando barreiras e trazendo vidas ao teu altar. Estamos aqui em gratidão, Senhor, porque somos a tua igreja. Obrigado, Jesus. Obrigado porque tu és o Deus dos simples. Obrigado porque tu és o Deus dos marginalizados, dos oprimidos. Obrigado porque tu és o Deus feliz, o Deus da alegria, o Deus da nossa vida, que anda conosco na nossa história, Pai. Seja engrandecido entre nós. Receba de nós a gratidão. Receba de nós, Pai, o culto genuíno que vem das fibras do coração, do mais profundo da alma. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, manancial feminino. Terça-feira, às 20 horas, homem de verdade e mulher ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.